Mais uma vez, graça e paz. Estamos de volta agora para falar da lição de número 2 da nossa revista, Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Ainda falaremos sobre Mateus. A lição de número 2 tem por título Mateus, o Evangelho do Reino. Na primeira lição, falamos o Evangelho do Rei. Segunda lição, o Evangelho do Reino. Por que é importante falar sobre esse assunto? Porque todo rei tem que ter um reino. Se Jesus viesse como rei e nós não conhecêssemos o seu reino, a mensagem ficaria incompleta. Então Mateus tanto fala de Jesus como rei, como também fala do reino de Jesus. Com certeza, essa é uma marca indelével do Evangelho segundo Mateus. Mateus é o evangelista que mais fala sobre reino. Para você ter uma ideia, nenhum outro evangelista falou tanto sobre reino quanto Mateus. A palavra reino, ela aparece por mais de 55 vezes nos escritos de Mateus. E por 32 vezes aparece a expressão reino dos céus. Das muitas parábolas que Mateus escreveu, para você ter uma ideia, apenas 5 dessas muitas parábolas não começam com a expressão assim é o reino dos céus, ou o reino dos céus é semelhante a. É uma expressão que Mateus usa muito, e de todas as parábolas, das dezenas de parábolas que Mateus escreveu, apenas 5 não começam usando essa expressão, ligando as parábolas ao reino de Deus. A definição humana de reino que nós temos, ela está ligada à extensão territorial, ao poder que um rei tem de dominar terras. Já no reino falando sobre o reino de Deus, essa expressão ela não cabe, porque o reino de Deus não se abrange a questão territorial. O reino de Deus é uma questão relacional. Se você olhar Mateus 4, verso 23, Mateus escreve que Jesus aparece pregando o evangelho do reino. Ou seja, aonde houver um coração convertido à mensagem de Jesus, ali está implantado o reino dos céus. Ali está implantado o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele não tem como objetivo extensão territorial, é extensão relacional. É o relacionamento do homem com Deus e do homem com seu semelhante, com princípios estabelecidos por Deus. Isso é o reino de Deus. Por muitas vezes também, Mateus usa a expressão reino de Deus e reino dos céus. Isso é uma diferença que muitas pessoas perguntam por que ora Mateus fala reino de Deus, ora Mateus fala reino dos céus. Na verdade, não há diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Como Mateus está escrevendo esse evangelho especificamente para judeus, e os judeus têm um profundo respeito pelo nome de Deus, Mateus, então, ele se utiliza desse eufemismo. O que é um eufemismo? É a forma de suavizar o peso de uma palavra. Então, para Mateus não usar toda hora o nome de Deus, que os judeus têm um respeito muito grande pelo nome de Deus, para Mateus não ficar usando toda hora reino de Deus, de vez em quando Mateus usa desse eufemismo e diz reino dos céus. Mas tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus em Mateus refere-se ao mesmo reino, ok? Não há distinção, não há diferença. Ainda falando sobre as parábolas que Mateus escreve, parábolas contadas por Jesus, escritas por Mateus, nas parábolas que Mateus registrou, Jesus por muitas vezes compara o reino de Deus a muitas coisas. Com isso, Jesus está mostrando a abrangência, o poder, está mostrando a multiforme maneira do reino de Deus se apresentar. Por exemplo, em Mateus 13, tem uma sequência de parábolas, e lá em Mateus 13, Jesus compara o reino de Deus a um semeador. Jesus compara o reino de Deus a um campo onde o joio e o trigo crescem juntos. Jesus compara o reino com a semente de mostarda, que é a menor de todas, mas quando cresce, torna-se uma grande árvore. Jesus compara o reino de Deus ao fermento que é introduzido na massa e faz com que a massa cresça. Jesus compara o reino de Deus a um tesouro escondido, a uma pérola de grande preço. Jesus compara o reino de Deus a uma rede que é lançada e colhe todo tipo de peixe para depois se fazer a separação. Então, com esses exemplos nas parábolas, Jesus está mostrando a abrangência ou a multiforme abrangência do reino de Deus. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus. E essa ideia de reino, isso aqui é muito importante falar, a gente não pode esquecer de falar isso aqui. Essa ideia de reino não é uma ideia nova, um reino teocrático, na verdade, um reino onde Deus é o Senhor.
Essa ideia, ela não surge no Novo Testamento. Se você olhar lá em Êxodo, capítulo 19, verso 6, o povo de Israel está no deserto. E Deus vira para o povo e diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ou seja, lá no Antigo Testamento, Deus já tinha essa ideia de fazer uma nação como seu reino. Agora, no Novo Testamento, essa ideia de Deus, ela se estende não só à nação de Israel, mas todos quantos creem na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Desculpa, vamos para o primeiro tópico. Para lá, né? Exatamente. Beleza. Fica com a cabeça baixa assim. Tá. Deixa eu ver. Pode ir. No primeiro tópico agora, sobre reino, falaremos sobre as leis do reino. Todo reino, todo governo tem que ter regras que normatizam, tem que ter leis para poder direcionar o povo. E no reino de Deus não é diferente. Por que é importante falar sobre esses princípios, sobre essas regras, sobre essas leis do reino? Porque todo reino, todo governo, onde não há regras, estabelece-se uma anarquia. E o que é uma anarquia? Anarquia é a negação do princípio de autoridade. Então, onde não há leis, não se respeita a autoridades. E o reino de Deus tem os seus princípios, que aqui na lição vamos dar o nome de leis, mas na verdade são princípios do reino, que aqui nós chamaremos de leis do reino, ok? Essas leis do reino, nós não podemos olhar para elas, esses princípios do reino, nós não podemos olhar para eles como sendo a base da salvação. Essas leis ditas por Jesus, ensinadas por Jesus, elas por si só não salvam ninguém. Porque elas ditam a conduta, a ética, a moral. O que salva, na verdade, é a fé em Jesus Cristo. Então essas leis, que nós vamos apontar algumas aqui, elas não são regra para salvar ninguém. Na verdade, elas são regras para aqueles que já são salvos, para aqueles que já fazem parte do reino. Não é que alguém cumprindo essas leis não precise de Jesus para ser salvo, porque a pessoa pode ter o caráter mais ilibado, pode ver da maneira mais correta, mas se não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa não tem a salvação, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então essas leis que nós vamos tratar agora são para aqueles que já fazem parte do reino, e não para fazer parte do reino, ok? O sermão de Jesus, onde ele mais fala sobre esses princípios, é o Sermão do Monte. E é Mateus quem fala sobre ele, do capítulo 5 até o capítulo 7. Mateus dedica esses capítulos a falar sobre essa tão profunda mensagem de Jesus, que hoje nós conhecemos como Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus traz de modo sintético o tipo de vida que ele quer que os cidadãos do reino tenham. Para vocês terem uma ideia, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre o caráter dos cidadãos do reino. Jesus fala sobre a conduta dos cidadãos do reino diante da lei. Jesus também fala sobre a conduta do cidadão do reino em relação a Deus. Fala sobre como o cidadão do reino deve se comportar diante dos valores, das solicitudes da vida. Tudo isso está no Sermão do Monte, registrado por Mateus. E nós vamos encontrar nessas leis, nesses princípios, dizendo mais uma vez, essas leis que são princípios. Vamos encontrar princípios éticos e morais, leis éticas e leis morais que fazem parte do reino de Deus. Vamos definir então antes o que é ética e o que é moral, porque isso você vai encontrar muito nos ensinamentos de Jesus. A palavra ética, ela tem origem no grego, ethos, significa morada, habitat, refúgio. A ética está associada ao nosso caráter. E moral? Moral, por sua vez, vem do latim, moralis. Moral é relativo aos costumes. Sintetizando, melhorando, a ética fala do nosso comportamento individual. A moral fala do nosso comportamento na coletividade. A ética diz respeito ao comportamento pessoal. A moral diz respeito ao comportamento social. Então, enquanto ética é algo pessoal, a moral é algo coletivo. Para você entender melhor, é a ética que ilumina a conduta moral.
Jesus vai frisar muito isso aqui. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, no verso 16, Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Jesus está enfatizando, nos fazendo entender que o nosso caráter precede as nossas ações. A nossa luz tem que brilhar através do nosso caráter, através da nossa ética pessoal. E é a nossa ética quem determina as nossas práticas de vida, ou seja, o que somos, na verdade, reflete do que fazemos. O que fazemos reflete em quem somos. O que somos, ética. O que fazemos, moral. Para você ter uma ideia, em muitos países, para você diferenciar o que é ética e o que é moral, o aborto é legalizado. Então, uma questão moral, a mulher sofre um estupro, uma violência sexual, e é uma questão moral ela tirar essa criança. Mas o que vai determinar se a pessoa faz isso ou não é a ética, não a moral. É a ética, é o caráter pessoal. Por mais que as leis aprovem, por mais que aos olhos da sociedade seja algo moral, é a ética pessoal, é o caráter que determina não fazer isso. E essa ética e essa moral, Jesus enfatiza muitas vezes. Por quê? Porque a ética e a moral no reino de Deus nada mais é do que fazer a vontade de Deus. Enquanto a ética do mundo diz o seguinte: olha, o que você faz por mim, eu faço por você. Se me feriu, eu firo. Se me magoou, eu também vou magoar. Se me ofendeu, eu também vou ofender. A ética e a moral no reino de Deus são diferentes. Porque no reino de Deus a ética e a moral dizem o seguinte: o que Deus fez por mim, isso eu vou fazer por você. Essa é a conduta ética e a conduta moral de quem é cidadão do reino. Ou seja, se Deus me perdoou, eu preciso perdoar. Se Deus me ama, eu preciso amar. Eu não merecia ser amado por Deus, mas Ele me ama, então eu preciso amar as pessoas, mesmo que aparentemente elas não mereçam. Então essa é a ética e a moral do reino de Deus. Não foi por acaso, irmãos, que Jesus nos comparou em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, que Jesus nos comparou com o sal da terra e a luz do mundo. Na verdade, Jesus afirmou. Ele não disse: vós sois semelhantes ao sal, ou semelhantes à luz. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus está falando da nossa ética, da nossa moral, da nossa conduta diante da sociedade. É interessante falar sobre sal e luz, por quê? Porque o sal e a luz, aonde eles chegam, eles fazem a diferença. Para você ter uma ideia, qualquer alimento que o sal toca, que o sal tem contato, não é o sal que pega o sabor do alimento, é o alimento que pega o sabor do sal, que fica com o sabor do sal. Não é a luz que precisa dos olhos, são os olhos que precisam da luz. Então, quando Jesus nos compara com sal e com luz, Ele está falando da nossa conduta ética e da nossa conduta moral diante de um mundo tão corrompido e tão deturpado como nós temos visto nos dias de hoje. Ok? Agora, além de falar sobre leis éticas e morais, princípios éticos e morais no Sermão do Monte, Jesus também fala sobre leis espirituais. Fala sobre leis espirituais. Qual a diferença entre as leis éticas e morais das leis espirituais? Permita-me ler aqui. As leis éticas e morais dizem respeito ao relacionamento dos cidadãos do reino com os cidadãos do mundo. Ética e moral. Relacionamento dos cidadãos do reino com os cidadãos do mundo. Leis espirituais falam do relacionamento dos cidadãos do reino com o Deus do reino. Ok? Então as leis espirituais tratam sobre o nosso relacionamento com Deus, enquanto a ética e a moral tratam do nosso relacionamento com o próximo, com o semelhante, com a sociedade. Dentre muitas leis espirituais que estão embutidas no Sermão do Monte, nos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus, vamos destacar aqui 10 princípios espirituais que quem faz parte do reino precisa observá-los para ser um bom cidadão do reino, se relacionando com o Deus do reino. Porque não adianta nós termos um bom relacionamento aqui na horizontal, com o semelhante, e não termos um bom relacionamento na vertical, com o Deus do reino. E para ter esse relacionamento na vertical com o Deus do reino, tem alguns princípios, algumas leis que nós não podemos esquecê-las. Entre elas, permita-me destacar aqui, Mateus capítulo 6, do verso 2 ao verso 4, Jesus fala sobre doar com liberalidade. Por quê? Porque quem é membro, quem é cidadão, do reino de Deus, ele tem que fazer sem pensar em recompensa, fazer o bem até mesmo a quem não tem condição nenhuma de retribuir, ou na verdade fazer o bem a quem não tem nenhuma condição de nos retribuir. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte.
Jesus fala sobre oração, Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 15. Por quê? Porque oração é a maneira mais íntima de se relacionar com Deus, é a maneira mais profunda. Então, quem quer ser um cidadão do reino não pode dispensar esse princípio espiritual, essa lei. Tem que ter uma vida de oração. Jesus fala sobre adoração, sobre perdão, sobre jejum, desapego das coisas materiais, crença na provisão divina. Jesus fala sobre não julgar o próximo, sobre discernimento e sobre praticar a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso 24 e 29. Praticar a palavra de Deus é como construir a sua casa na rocha. Se você quer ter um bom relacionamento com Deus, não adianta só ouvir o que Ele tem a te dizer. Você precisa praticar aquilo que Ele te diz. E esse princípio, essa lei, está embutida aqui no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Agora, como ser um cidadão do reino? Isso aqui é uma pergunta crucial, muito importante, porque não adianta falar das leis éticas, morais, não adianta falar sobre as leis espirituais e não saber como ser um cidadão do reino. Lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 24, Jesus faz uma declaração interessantíssima. Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. E aqui nesse versículo nós encontramos 3 princípios para ser um cidadão do reino. Primeiro, Jesus diz: quer vir após mim? Renuncie-se a si mesmo. Ou seja, eu tenho que abrir mão do meu eu, do meu ego, para poder seguir a Jesus. Semelhante a isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, verso 20, quando Paulo diz: não mais vivo eu, agora é Cristo quem vive em mim. O que Paulo está dizendo é o seguinte: agora eu sou um cidadão do reino, eu sigo a Cristo, não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Então quer dizer, pastor, que para eu seguir a Cristo, ser um cidadão do reino, eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha vida? De maneira alguma. Mateus 6,33, que é o textuário dessa lição, Jesus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, agora não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus quem prevalece. E quando eu faço a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então a reboque vem os meus sonhos, os meus projetos, de maneira muito melhor do que se fosse eu que os executasse, eu que os realizasse. Então busco a Deus e deixo o resto por conta dele. Isso é negar a si mesmo. Aí Jesus diz: tome a sua cruz. Tomar a cruz é assumir a responsabilidade. Não tem como eu ser um cidadão do reino e desprezar a minha cruz. Não tem como eu ser um cidadão do reino e não assumir a minha responsabilidade. Jesus está usando uma figura de linguagem importantíssima para entender o que é ser um cidadão do reino. Porque quando alguém era condenado à morte de cruz, ele tinha que sair pela cidade carregando a sua cruz para que todos o vissem. E Jesus diz: quem quer vir após mim, tem que carregar a sua cruz. Ou seja, uma vez que você assume o compromisso de ser um cidadão do reino, de ser um súdito do rei Jesus, não tem mais como você esconder isso. Aonde você passar, as pessoas verão que você é um cidadão do reino. Negar a sua cruz, não assumir a responsabilidade, isso faz de você alguém que não é cidadão do reino de Deus. Aí Jesus continua: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Seguir a Jesus é colocar os pés nas pegadas dele. É, antes de qualquer decisão, perguntar: o que Jesus faria? Eu só estou aqui para segui-lo, para fazer o que ele faria, para falar o que ele falaria. Isso é seguir a Jesus. Quanto tempo eu devo seguir a Jesus? Pela vida inteira. Uma vez que você decide seguir, uma vez que você decide ser discípulo de Jesus, cidadão do reino, não tem como mais colocar a mão no arado e voltar atrás. Então, seguir Jesus constantemente. Agora, o último tópico para nós encerrarmos essa lição extraordinária, que eu tenho certeza que abençoará muito a sua vida, ou a vida da sua igreja, ou da sua família, onde você ministrar essa aula. Nós precisamos aprender sobre o reino de Deus, que ele é um reino transcendente. Na oração do Pai Nosso, ainda no Sermão do Monte, Jesus nos ensinou a orar como? Mateus 6,10. Olha o que Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando um princípio ali. Qual o princípio? É que o reino de Deus é transcendente, ou seja, o reino de Deus não está limitado só à terra ou só ao céu. A vontade é na terra como no céu. Vontade de Deus no céu, vontade de Deus na terra, vontade de Deus na terra, vontade de Deus no céu. Então o reino de Deus ele é transcendente entre terra e céu. Isso aqui é muito importante nós nos atentarmos. Por quê? Porque as nossas atitudes na terra podem influenciar em coisas no mundo espiritual, no céu. E aquilo que acontece no céu influencia o que acontece aqui na terra. Todos nós sabemos disso. Por exemplo, nós vivemos aqui num mundo debaixo de leis de homens, mas a lei maior que nos rege, ela vem do céu.
Ou seja, se uma ordem governamental me induz a quebrar uma ordem de Deus, o que vai prevalecer é a lei que Deus estabeleceu. Então, o que rege o reino de Deus aqui na terra é aquilo que vem do céu, porque o reino de Deus ele é transcendente. E o que acontece na terra também influencia o que acontece no céu. Pastor, onde é que está escrito isso? Se você olhar Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, Jesus diz o seguinte: quem me confessa diante dos homens, eu confesso ele diante do meu Pai aqui no reino. Quem me nega diante dos homens, eu nego ele aqui também. Ou seja, declarações aqui da terra, atitudes minhas aqui na terra, podem influenciar e respaldar coisas que vão acontecer no céu. E por fim, o reino de Deus ele é transcendente ao Cronos. Por quê? Porque ele é eterno. Quantos impérios, quantos reinos começaram, mas o tempo, o Cronos, apagou a sua força, apagou a sua história. Impérios como impérios do Egito, Império Romano, Império Grego, que conquistaram tantas coisas, reinos que conquistaram partes inteiras do mundo, e que hoje o tempo ofuscou e eles perderam esse poder. Já o reino de Deus não. O reino de Deus ele transcende o Cronos, transcende o tempo. Por quê? Porque ele é eterno. Lá em Mateus 25, 34, Jesus afirma que o reino já existe antes da fundação do mundo. E lá em Apocalipse 11, 15, está profetizado que um dia o reino será estabelecido para sempre. Concluindo, tenha em mente, você faz parte de um reino transcendente, um reino eterno, que nem o tempo pode parar. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, querendo Deus. Preview.